Fala pessoal, vamos para mais um fechamento. Hoje é quinta-feira, dia 22/2. Vamos analisar aí o que aconteceu hoje. Vamos analisar começando aqui no gráfico diário e depois a gente vai para o gráfico de 5 minutos. Então assim, a gente sabe que o preço está aí trabalhando em uma lateralidade já faz bastante tempo, né? A partir daqui a gente vê que o preço já faz 21 dias, 21 candles, né? Que está aí nessa parte entre essa região de resistência e região de suporte, tá? E hoje a gente tem esse candle aqui até o momento, tá? Nessa região de resistência, beleza? Então vamos aí para os 5 minutos agora analisar. Já deixei algumas marcações aqui para poder comentar, tá? E a gente vê que o preço hoje ele abriu em gap de alta, tá pessoal? E já bem próximo da região de resistência lá do gráfico diário. Então a gente vê que foi um gap aqui de mais ou menos 700 pontos. É um gap grande, né? Então bem interessante. Antes disso, olha só, a gente vem em uma tendência de alta, tá? Vou desenhar aqui para vocês entenderem que isso também é importante a gente saber qual a tendência do momento, né? Se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa. E quando a gente vê topos e fundos ascendentes, tá? A gente sabe que o preço ele está em uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, topos cada vez mais altos, fundos cada vez mais altos, beleza? Então aqui ele deixou esse gap, aparentemente a gente vê que é um gap de exaustão, tá? Esse último candle aqui também é um candle de exaustão. E aí o cenário era talvez aí pensar em venda realmente. Então bora lá. Apenas observando o preço aqui e as regiões, a gente teve aqui, ó, o primeiro candle do dia, tá? Um candle grande com alto volume, com bastante briga, tá? Mas é um candle negativo que deixou um pavio enorme aqui. E o segundo candle é um martelo invertido ou uma estrela cadente aí, bastante pavio lá superior, ou seja, os vendedores defenderam e a partir daqui o preço começou a cair, né? A gente vê que foi deixando candles pequenos, candles de indecisão, não estava demonstrando tanta força e pressão vendedora, candles pequenos, tá? Aqui a gente observa que o preço, olha só, se a gente começar a desenhar o zigue-zague, isso é muito importante também, dessa máxima para esse ponto aqui, ele superou a mínima do dia, aí ele voltou, tá, aqui e deu continuidade. A gente tem aqui um pivô de baixa, tá? Olha só, então aqui ele fez uma troca de polaridade, deixou esse candle aqui, ó, talvez pelo 2 minutos seria aí uma venda, tá? E ele continuou caindo, candles pequenos de indecisão. Aqui a gente vê uma forcinha compradora, tá? Com alto volume. E assim, pessoal, a gente sabe que existe o Fibogap, né? Então, quando você tem um Fibogap, você puxa uma Fibo referente desse fundo. Calma aí. Você puxa uma Fibo desse fundo do último candle do dia para a máxima. Então a gente vê as retrações, né? E aí a gente vê que o preço, olha só, ele fez ele chegou na região aqui de 50% em 61.8 e deixou esse candle aqui, tá? Esse candle aqui é um candle que deixou um alto volume, é o candle de 10,5, é um candle de notícia, tá? E a gente sabe que aqui é um gap de exaustão, tá? Então assim, seria uma compra aqui, tá? Que provavelmente aqui, né, a gente vê que tinha dado stop, beleza, tranquilo. Mas se você tivesse comprado nesse candle, tendo por vista a região de 50% em 61.8 do Fibogap, tá? A gente tinha aqui também, olha só, a média de 20 estava apontando para cima, apesar do preço já ter passado
para baixo dela, tá? E aí cada um julga se deveria ter feito uma entrada, mas a gente tem um candle de força, de rejeição na retração de 61.8. Porém, pessoal, a gente vê que se tivesse entrado aqui teria dado stop. Então, quem não entrou, olha só o que aconteceu. Ele até subiu um pouco, né, a partir desse candle, mas olha só, se a gente observar aqui o preço, ele deu essa pernada de baixa, veio na correção de 61.8, tá? Essa região aqui é a região de 50% em 61.8, respeitou essa região e deixou esse candle aqui. Então, sem dúvida alguma, seria uma venda aqui com stop aqui ou aqui em cima, tá? Então foi uma ótima oportunidade em uma região de 50% de Fibonacci, tá? Referente a esse movimento todo de baixa. Então assim, o pessoal aqui, a galera entrou pesado nessa região e jogou o preço para baixo. Isso porque o preço ele está nos falando, né? Só que mesmo a gente fazendo a leitura gráfica, você não vai conseguir acertar 100%. Então, como eu mostrei para vocês, nesse candle aqui, provavelmente muita gente comprou pelo alto volume, candle de rejeição, região de 61.8, tá? Ele subiu um pouco, mas deu stop, beleza. Porém, já nessa retração aqui, seria uma venda aqui, ó, tá? Nesse candle, beleza? E aí você poderia projetar alvos desse pivô, tá, pessoal? Olha só, alvos desse pivô. Então você poderia pegar a ferramenta de Fibonacci desse topo para esse fundo, e aqui embaixo onde ele veio, ó, nessa região de troca de polaridade aqui, é uma região que eu vou mostrar mais para frente ainda aqui no vídeo, seria o ponto ideal para você finalizar a sua operação. Então você teria feito uma operação aí de mais ou menos uns 564 pontos, tá? Então ele caiu forte, né? Os vendedores empurraram o preço para baixo aqui e rompeu a mínima do dia aqui, essa mínima desse candle. E rompeu, pessoal, foi um rompimento com uma forte candle de baixa, tá? Com alto volume. Então foi um rompimento convicto, tá? Então nesse rompimento aqui a gente vê que ele marcou um fundo, tá? Aqui a gente já consegue enxergar um canalzinho de baixa, ó, vários toques nessa parte superior, inferior, vários toques aqui, ó. E aí ele segurou nesse fundinho aqui, jogou para cima. Então aqui é exatamente, ó, puxa desse topo para essa máxima aqui, regiãozinha de 61.8, com troca de polaridade, ó, era aqui, ó, suporte vira resistência, pressão vendedora novamente. Então você também tem que entender que aqui temos uma força prévia anterior vendedora, o preço corrige na região de 50% e dá a pancada para baixo. Então a gente vê que o preço veio caindo, tá? E a gente vê que esses candles aqui começaram a perder volume, perder a força vendedora realmente, e chegou nesse ponto. Que ponto é esse aqui, pessoal? Se a gente der um zoom out aqui, ó, a gente vê que o preço anterior dessa mínima para essa máxima aqui, ó, é exatamente 61.8, com essa troca de polaridade, ó, era resistência, tá? Tende a virar o que? Suporte. Então, se a gente pegar aqui, ó, e puxar mais essa marcação aqui, é uma forte região de resistência, de troca de polaridade, ó, desse topo lá para baixo, para a mínima aqui, ó, exatamente o 61.8. Então, se você pegou uma venda aqui, ó, sairia aqui, ó, nessa região. Seria um ponto ideal para você finalizar a sua operação. Então, o preço veio caindo, fazendo topos e fundos descendentes, tá? Nesse zigue-zague aqui, ó,
Opa, deixa eu ajeitar aqui, ó. Ele fez esse movimento, voltou, fez mais um movimento, voltou e vinha nesse canalzinho de baixa, tá? Vinha nesse canalzinho de baixa. Então ele parou aqui exatamente nessa região. Aqui já era horário de almoço. Segurou, né? E começou a subir. Olha só, pessoal. A gente tem um movimento de forte, de baixa. E ele começou a subir com candles fraco. Então você pode entender que isso é apenas uma correção, uma retração, tá? Uma correção é ou seja, vocês sabemos que o preço trabalha com impulsão e correção. Então aqui é um movimento de correção. O preço começou a subir aqui, passou da região da linha do canal de baixa, tá? E começou a chegar nessa regiãozinha que eu marquei, que é exatamente uma região de Fibonacci desse movimento anterior, pegando uma fibra desse fundo lá para cima aqui, ó, para esse último topozinho. Aqui é exatamente a região de 50%, né? Olha só, a gente tinha esse movimento aqui, ele corrige até lá, ó, corrige até no 61.8 certinho e deixa uma troca de polaridade com esses fundos aqui, ó, tá? E aqui, ó, olha o candle de força rejeitando nessa região, tá? Vamos ver se tem um volume. O volume está na média, então você poderia pegar uma venda nisso aqui também, tá? Aqui também teve um toque, ó. Então aqui a gente já tem um topinho duplo, tá? E aí o preço respeitou e jogou para baixo. Só que se você pegar uma operação aqui, você vai finalizar sua operação nessa região, tá? Não vai achar que o preço vai... A gente vê que ele caiu reto aí, ó. E você teria finalizado aqui. Então aqui a gente poderia ter entrado, ó, stopzinho de 120 pontos. E o alvo de 200 e pouco aqui, ó, tá? Então mais uma região que o preço de Fibonacci segurou. Beleza. Então quando chegou nessa região, ele rompeu esse fundo anterior buscando liquidez, tá? Ele rompe. Então a galera que às vezes vem daqui é estopado porque não sabe que isso aqui é apenas uma busca por liquidez nesses fundos aqui onde o pessoal deixa o stop, tá? E aí ele começa a subir, entrar volume, força compradora. É uma região que eu mostrei para vocês de troca de polaridade, é uma região de 61.8, tá? E aí o preço, ó, começou a deixar candles grandes, tá? E a gente tem um movimento fortíssimo, tá? Que chegou a subir aqui, vamos ver aqui, dessa mínima até a máxima, mais de 750 pontos, tá? E ele passou reto, ó, rompeu aqui esse topo anterior reto, tá? Não fez nenhum um pullbackzinho aqui, um pré-rompimento, e passou reto, tá? Então não tem nem o que falar aqui, tá? Não tem nem muito o que comentar desse movimento. Movimento firme, forte, e chegou, pessoal, justamente aonde? Mais uma vez, eu marquei aqui porque é uma região de Fibonacci. Olha só, da máxima do dia para a mínima, aqui tem retração de Fibonacci, tá? Olha só, mínima, máxima, região de 61.8, tá? Com 50%. Então ele rejeitou aqui, ó, fez um pivôzinho de baixa e foi embora. Então fica ligado nessas regiões. Então, pessoal, a gente vê que como Fibonacci é respeitado, né, como segura nessas regiões, tá? Então é uma ótima ferramenta. Nesse momento aqui ainda não fechou, mas jogou para baixo e entregou, veio buscar essa região de interesse aqui novamente, tá? E caiu mais, digamos aqui, uns 580 pontos. Então foi isso aqui que aconteceu hoje, analisando apenas o preço, os candles, tá? As regiões de suporte e resistência, canal de baixa, tá? E também retração de Fibonacci, tá? Então a gente enxerga melhor
tá? O preço, as oportunidades. Se a gente colocar as médias, olha como tá. Então vira uma bagunça, né? A gente tinha aqui por baixo, ó, a média de 200 nessa região que eu mostrei, uma região muito forte. A gente tinha aqui a média de 20 e a média de 9 descendente aqui, ó, apoiando, tá? Esse candle aqui, ó, oportunidades, tá? Venda nesse candle, tá? Depois aqui, ó, o stop, aqui você não iria vender porque tá na cara de uma região forte, tá? Aqui não deu oportunidade também. Então, assim, deu oportunidade, deu, mas assim, operações mais seguras, mais tranquila mesmo seria essa aqui, tá? Esse candle aqui é bonito também, mas é um stop muito grande, tá? Aqui também teria sido uma compra, mas é um candle de notícia, isso engana muito. Então, assim, quando a gente também vê um cenário um pouco consolidado, a gente vê que apesar de tudo o preço ficou aí, ó, trabalhando numa extremidade. As médias ficam flat, porque o preço ele rompe a média móvel, a média, tá? Olha só, se a gente colocar só a média de 20, olha só, aqui a gente tem a média ascendente, tá? E aí o preço consegue rompê-la, tá? O preço consegue romper, depois rompe para cima, depois rompe para baixo, rompe para cima e rompe para baixo. Então isso mostra consolidação, tá, pessoal? Então foi isso aí que aconteceu hoje. O mercado ainda não fechou, mas até o momento aqui a gente tem esse cenário aí, tá, para o dia de hoje. Então espero aí que vocês tenham gostado dessa leitura de hoje, tá? Se você gostou, curte o vídeo, comenta e se inscreve aí no canal para receber mais vídeos. Tamo junto e até amanhã.